Bom, pessoal, continuando aqui com a questão do trabalho, então, quando a gente fala da importância social do trabalho, a gente está dando um destaque significativo a esse mesmo, a essa mesma, esse mesmo comportamento, né? Essa mesma importância do trabalho enquanto modelador da nossa sociedade. E aí outra coisa importante para a gente pensar, que assim, ao mesmo tempo, o ser humano, ele, se comparado aos outros animais, ele consegue adaptar a natureza de acordo com as suas necessidades. Os outros animais não conseguem fazer isso, tá bom? Ou se o fazem, fazem de uma forma muito precária. Né? Ah, professor, tem o João de Barro lá no meu quintal que ele fez a casinha dele bonitinho. Ótimo, bonitinho, mas ele nem chega nem perto do pior engenheiro do mundo. Né? O pior engenheiro do mundo, ele tem um conjunto de conhecimentos sofisticados que permitem a ele produzir diversos tipos de casa, né? Coisa que os animais não conseguem. Puxa, acho que travou aqui. Então, os animais que produzem os seus abrigos, eles nem de perto conseguem ser produtores de abrigos tão sofisticados quanto os seres humanos, tá bom? Então, esse é um dado importante, porque assim, os animais eles também precisam extrair da natureza o que é necessário para a sobrevivência dele. Né? O tigre, o cavalo, o bem-te-vi, eles também fazem isso. Só que, diferentemente do ser humano, que adapta o meio ambiente de acordo com as suas necessidades, os outros animais eles precisam se adaptar ao meio ambiente. Então, um urso polar ele sempre vai viver em regiões frias. Assim, ele não vai viver no deserto de Saara. Não vai. Você colocar ele lá e vai morrer. O ser humano, ele consegue. É só você olhar os beduínos que vivem no deserto da Arábia e comparar com os esquimós que vivem lá na Groenlândia. São climas muito radicalmente opostos. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas você não vive tão bem assim, né? Tudo bem, né? Provavelmente não vivem nenhuma vida luxuosa, mas eles conseguem viver, estão lá gerações, centenas de anos. Sinal de que eles conseguiram adaptar um ambiente suficiente para poder se manter naquele local. Um urso polar jamais vai fazer isso. Então, esse é um ponto importante para a gente ver. Um ponto importante para a gente ver é o seguinte: o ser humano ele modifica a natureza, mas ao mesmo tempo em que ele modifica a natureza, né, adaptando essa natureza de acordo com as suas necessidades, ele também se modifica. Por quê? O trabalho tem um destaque muito importante para muitos sociólogos e antropólogos, porque, de acordo com a teoria que esses sujeitos defendem, o trabalho ele desenvolve a inteligência e a criatividade humana. Então, mais uma vez, para a gente hoje, pode não parecer uma coisa muito sofisticada você montar, uma oca. Pode ser considerado os prédios aí, de 100 andares, uma oca é uma coisa muito simples. De fato, hoje é simples, sim. Você pensa isso há 100 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás. Um arco e flecha que faz com que você seja capaz de se sobrepor a um tigre. Hoje pode parecer simples, na época é extremamente sofisticado uma coisa dessa. Então é a partir do trabalho, ou seja, é para suprir as suas necessidades vitais que o ser humano libera a sua criatividade. E com isso, a gente vai ver, não é à toa que é o trabalho, esse trabalho enquanto criação humana, enquanto do artifício, da arte de fazer, da criação, ele cria também a cultura. É da relação entre homem e natureza que surge a cultura. É que o homem cria essa cultura. A cultura, falando de forma muito simples,
ela ajuda o ser humano no seu processo de sobrevivência. De forma muito simples. Então, quando os sujeitos, por exemplo, desenvolvem a linguagem, a comunicação humana altamente sofisticada, ela surge para auxiliar na nossa sobrevivência. Ó, isso aqui pode comer, aquilo dali não pode comer. Lembra daquele lugar lá? Lá não pode ir, é muito arriscado. Sabe o tempo quente, o tempo frio? Então, é verão e inverno. Porque no verão a gente pode fazer isso, no inverno a gente pode fazer aquilo. Então, a linguagem, essa linguagem que hoje pode parecer para muitos superficial, né? No sentido de que, professor, ninguém morre hoje por falta de poesia. Ninguém morre por falta de poesia, né? Mas a poesia hoje é uma criação sofisticada porque lá atrás, lá muito, 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 muito tempo atrás, a gente precisou desenvolver a linguagem para sobreviver. Então, voltando lá ao primeiro conceito, o ser humano, ele modifica o trabalho. Felipe, o trabalho contribuiu bastante para a linguagem. Sim, porque a gente precisou, né, desenvolver a linguagem para se comunicar, né? Mas a linguagem, ela tem uma trajetória própria, tá bom? Né? Eu não sei se vocês já leram, se não leram, leiam um livro fantástico do historiador israelense, o Yuval Harari, chamado Sapiens, e lá ele fala da importância da linguagem, né? Ele fala lá dos primórdios do desenvolvimento humano, que a linguagem foi interessante, ela nos ajudou a sobreviver, ela se desenvolveu cada vez mais, porque inicialmente a gente precisava de fato comunicar, né? O que era venenoso, o que não era, né? Enfim, questões mais relacionadas à sobrevivência, mais a sobrevivência em relação à natureza, mas a sobrevivência também em relação ao grupo, né? Muitos teóricos da linguagem afirmam que foi a fofoca que fez com que a linguagem se desenvolvesse. Fofoca, professor, por quê? Sim, porque a gente precisava comentar. Nós agora estamos em grupos maiores, né? Nós não somos mais sedentários. Não somos mais nômades, nós somos sedentários. A gente vive em uma sociedade de 1000 pessoas, que para a gente hoje pode parecer pouco, mas há 10 mil anos atrás, né, era uma galera. Então eu preciso fofocar, ou seja, eu preciso conversar com outras pessoas para saber quem é confiável, quem não é confiável. Por quê? Eu preciso confiar nas pessoas. Né? A minha vida hoje depende de confiar nas pessoas. Assim, eu preciso confiar que aquele sujeito que está me vendendo carne, ele está me vendendo uma carne boa e não estragada, para não passar mal. E por isso que antes de ir a um açougue, por exemplo, estou dando um exemplo banal, antes de ir ao açougue, eu peço referências, por exemplo, onde é que eu posso comprar uma coisa boa e tal, não sei o quê? Em tal lugar. Isso a gente faz muito hoje, né? A gente pode não pensar na prática, mas isso é uma forma de sobrevivência. Porque eu preciso saber em quem confiar, né? Eu não sei a procedência da comida que aquele sujeito está vendendo, né? Na prática, eu não sei. Se o sujeito me disser, olha, veio do frigorífico mais seguro do Brasil. Ok. Né? Eu posso estar sendo enganado. Então, eu preciso confiar ou não confiar. A linguagem se desenvolve muito nisso. Mas, concluindo aqui, Felipe, de fato, a linguagem nasce derivada do trabalho. Ok? Deriva-se do trabalho. Então, e muitos sociólogos, muitos antropólogos vão dizer que as outras noções da sociedade também nascem. Por exemplo, a ética nasce do trabalho, né? Da ética, da confiança, a moral, a confiança um no outro. Assim, se eu sou agricultor e você também e a gente, por exemplo, está combinando, hoje eu vou fazer lá embaixo, você faz aqui em cima. A gente precisa confiar um no outro. E para isso a gente precisa desenvolver formas de conduta, e essas mesmas formas de conduta precisam estar baseadas na confiança. Resumidamente, isso se chama moral. A moral é um código de condutas.
que nós, enquanto grupo, nós desenvolvemos, nós combinamos de seguir. Porque se a gente segue as normas que a gente cria, a gente consegue desenvolver relações de confiança. Isso fica mais fácil, já que eu dependo de você e você depende de mim, né? Então, esse é o núcleo duro da moral, né? Da confiança. As nossas sociedades vão se tornando cada vez maiores, isso vai evoluir, por exemplo, para a lei, né? Olha o exemplo, eu estou saindo dali do mundo do trabalho. Ele cria moral, que vai criar lei, que cria, por exemplo, como consequência para quem não obedece à lei, o sistema prisional. Né? Só um exemplo. Então, veja como do núcleo duro do trabalho a gente vai evoluindo até, por exemplo, o sistema prisional. Então, é daquele núcleo duro do trabalho que vão surgindo as coisas, né? Como eu disse, é do núcleo duro do trabalho que surge a linguagem. Se trocentos anos depois a gente inventa a poesia, ok, não tem problema. Mas essa linguagem, ela nasce do núcleo duro do trabalho. Então, é por meio dessa modificação do trabalho, da modificação de si próprio, que o ser humano cria, né, o que em geografia a gente fala de espaço geográfico e espaço social, né? Que aquele espaço, o ambiente, né, uma floresta, a cidade que a gente vive, aquilo ali é um espaço natural. Só que a gente transforma ele em espaço social, ou seja, um espaço que nós, enquanto grupo social, utilizamos e damos significado, né? Morar em tal bairro, tal bairro ele é socialmente mais importante, tal bairro é menos importante, tal local é a região do comércio, a outra é a região do lazer, por exemplo. Então, repare, tudo isso são significados que nós, seres humanos, atribuímos. Então, esse espaço social é uma derivação do trabalho, né, que é a relação entre homem e natureza. Por isso que muitos antropólogos chamam o ser humano, né? Existem vários, o homo, né? Tem homo econômicos, homo simbólicos, temos o homo faber, que é um homem construtor. Então, nós, seres humanos, nós construímos uma parte importantíssima dos itens que a gente depende para sobreviver. Nós construímos as nossas casas, as nossas roupas, isso coisas mais concretas, mas também nós construímos os símbolos, né? A arte, a religião, a cultura, a linguagem. Então, nós somos fabricadores, nós somos inventores. Nós inventamos coisas, tá bom? E aí que a gente tinha adiantado aqui, a linguagem é importante porque se ela inicialmente serve para a gente sobreviver, né? A gente já falou, né? Seja sobreviver no convívio social, seja na compreensão da natureza, mas a linguagem ela é importante porque ela nos permite transmitir, compartilhar experiências. Então, assim, a minha geração, ela tem uma vantagem se comparar. Aí estamos pensando lá nos antigamente. A minha geração, a gente tem mais vantagem se comparada à geração do meu pai. Por quê? Porque a geração do meu pai já acumulou um conjunto de conhecimentos que pôde transmitir para a minha geração. E a geração dos meus filhos tem ainda mais vantagem, por quê? Porque eles pegaram várias gerações acumuladas de conhecimento, de erros e de acertos. Então, voltando ao exemplo da construção, se hoje um engenheiro consegue pensar e os trabalhadores conseguem construir um prédio de, sei lá, 100 andares, muita gente errou na frente deles e muita gente acertou. Então, há um acúmulo de conhecimentos gigantesco entre os primeiros construtores de 12 mil anos atrás e os engenheiros de hoje.
né? Eu sempre dou o mesmo exemplo que hoje os alunos do ensino médio eles têm acesso a mais conhecimento que os maiores filósofos da Grécia Antiga. Assim, hoje, sem dúvida alguma, vocês têm acumulado mais conhecimento do que Aristóteles e Platão juntos. Por quê? Vocês têm 2.400 anos de vantagem em relação a ele, de acúmulo de experiência, tá bom? Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Maiara aqui, ó. Se eu relacionar o trabalho com a cultura, eu posso afirmar que os locais em que o trabalho é muito excessivo, que isso é resultado da cultura? Nesse caso não, pessoal. Nesse caso não, Maiara, aí eu vou te explicar. Quando você fala de trabalho excessivo, você está falando de muitas horas de trabalho, não é? Você me corrige se eu estiver errado. Por que isso não é um resultado da cultura? Porque a cultura, ela não impõe quantas horas eu devo ou não devo trabalhar. A quantidade de horas trabalhadas, ela deriva da necessidade de suprir tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se eu somar todas as horas de trabalho envolvidas para alimentar um grupo de nômades de 40 pessoas há 50 mil anos atrás, vamos chutar alto aí. Para a gente conseguir alimentar um grupo de 40 pessoas durante um dia, já que eles nem tinham a possibilidade de estocar, né? Um chute alto aí, 4 horas por dia de trabalho já era o suficiente, de grupo. Aí os homens vão caçar, ou vão pescar, as mulheres vão pegar lá os frutos, né? Vamos fazer uma divisão clássica aqui de social do trabalho. Beleza. Só que hoje, para eu alimentar uma cidade como a nossa, de 200 mil habitantes, isso exige muito mais horas de trabalho. Porque para eu produzir, por exemplo, a quantidade de arroz que é necessário para tanto que a gente consome de arroz, são horas e mais horas e mais horas de trabalho envolvidas nisso, né? A gente está aqui, mas nesse exato momento tem alguém produzindo, embalando, distribuindo arroz para chegar nos nossos supermercados. Por quê? A gente precisa produzir muito, porque um grupo cada vez maior ele tem cada vez mais necessidades. Então, quanto maior a necessidade a ser suprida, maior a quantidade de horas envolvidas. É que nós, seres humanos, nós criamos, né, um entendimento, digamos assim, de que 8 horas por dia seria o razoável, né? Uma jornada, o conceito de jornada de trabalho é uma invenção. Assim, na cabeça de um homem que da Idade Média, por exemplo, a gente vai ver, não entra na cabeça dele, hoje eu não vou trabalhar no sábado porque sábado é final de semana. Domingo até tinha lógica no homem da Idade Média, porque domingo era dia santo, né? Domingo Dominus Dei, dia do Senhor, né? É um dia tipicamente cristão, né? Os judeus, os muçulmanos, os adventistas também, eles guardam o sábado, né? Do fim do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, eles guardam. É o dia de descanso, tem um significado religioso para eles, né? Para a maioria dos cristãos é no domingo. Mas se você for a países não cristãos, domingo é um dia normal, como segunda-feira é para a gente. Então, esse conceito de dias de trabalho, dia de descanso, também foi criado, né? Mas enquanto, por exemplo, eu não trabalho no sábado, alguém está trabalhando para suprir as necessidades do nosso grupo, tá bom? Então, só para concluir aqui, o número de horas de trabalho não está diretamente relacionado à cultura, tá bom? Você pode falar, professor, mas eu já ouvi a expressão cultura do trabalho. A expressão cultura do trabalho é como a gente entende como o trabalho deve ser organizado. Então, por exemplo,
Um dos critérios da nossa cultura de trabalho é que a gente precisa descansar. Então, por isso eu estou falando aqui do Brasil, a gente tem 2 dias de descanso semanal, né? De acordo com a nossa cultura atual do trabalho, 8 horas de trabalho diário é uma jornada que a gente considera razoável. Se você volta 100 anos atrás na Inglaterra, uma jornada razoável de trabalho seria 10 horas por dia, 6 dias por semana. Aí, você está entendendo como é que isso pode variar? Né? Então, muita gente hoje já defende, por exemplo, uma jornada de trabalho de 6 horas e 3 dias de descanso semanal, porque 8 horas por dia, 5 dias por semana, muitos psicólogos consideram isso exaustivo ainda, do ponto de vista da produtividade. Né? Então, reparem que o que a gente chama de cultura de trabalho, na verdade, são discussões que a gente tem acerca da importância do trabalho, de como nós, seres humanos, podemos e devemos trabalhar. Né? Certamente, daqui a 100 anos, a nossa cultura do trabalho será diferente. Né? Sei lá, para melhor ou para pior, mais ou menos, aí isso pode variar, né? Mas certamente será diferente. Porque nós criamos também um entendimento acerca do trabalho que varia ao longo do tempo, tá? Bom, então aqui voltando aqui para a questão da linguagem. Por que a linguagem é importante? Porque a gente compartilha experiências e a gente compartilha conhecimento, não é? Vamos lá, escrita. Vocês estão lendo aí na tela. Se vocês se lembrarem das suas aulas de história lá no ano passado, vocês vão se lembrar que a escrita ela foi inventada, né, aí na região da Suméria, onde hoje é o Iraque, para registrar as transações comerciais, digamos assim, para simplificar, para a gente entender. Por quê? A produção para aquele grupo precisava ser muito grande, né? A gente está falando de cidades com de 5 a 10 mil habitantes, né? O que para a gente hoje é pouco, mas para a época é muito, é absurdamente grande. Então, eu, produtor e comerciante, eu preciso registrar quantos quilos, sei lá, de trigo eu produzia. Porque a minha memória já não é capaz de absorver isso. Ou se é capaz, a gente bem sabe que a memória também ela é volúvel, né? Ela não é tão confiável assim. Então eu vou desenvolver uma forma de registrar o resultado do meu trabalho. Olha a escrita aí. Do núcleo duro, mais uma vez, do núcleo duro do trabalho, que era a necessidade de produzir trigo para a gente sobreviver, a gente vai inventando uma série de coisas para facilitar. Ora, se a escrita não é uma tecnologia e se a tecnologia não é derivada da cultura, né? Os cachorros eles não escrevem. Só seres humanos fazem isso. E por que os grupos lá dos Yanomamis, lá na floresta amazônica, não desenvolveram escrita? A resposta é muito simples, não houve necessidade. Não houve nenhuma necessidade. A escrita foi inventada para resolver um problema. Que problema é esse? Eu preciso produzir e registrar o que eu produzo. Com o passar do tempo, a escrita que nasce de uma forma pragmática, ou seja, para resolver um problema pontual, ela vai ganhando novos contornos, não só utilitários, mas também estéticos. Mais uma vez eu volto à poesia, né? Hoje eu estou para poesia, vocês vão ler poesia no final de semana todo. Porque eu utilizo a escrita para escrever poesia. Reparem, isso é desnecessário do ponto de vista da sobrevivência humana, né? Mas a gente, né, nós seres humanos somos seres criadores, então a poesia de alguma forma ela tem também a sua importância para algumas pessoas dentro da sociedade, tá bom? Aí a gente fecha com essa articulação entre o trabalho e o bem material e o bem imaterial. Ora,
a escrita, a linguagem, a arte, a moral, a ética, a filosofia, isso é cultura imaterial. Só lembrar lá do português, concreto e abstrato. Isso é cultura abstrata, por quê? Porque eu não pego, não consigo ter em mãos. No entanto, isso é importante para a gente entender, tá bom? Então, com isso, nós passamos aqui a nossa parte de introdução